Essa aula é sobre propriedades da potenciação. Nós vamos falar sobre produto de potências, quociente de potências e potência de potências. Produto de potências de mesma base. Vamos tomar como exemplo 5 à quarta vezes 5 elevado à terceira. Se eu desmembro 5 à quarta, o que é o 5 à quarta? É o fator 5 repetido 4 vezes. Então, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho 4 vezes o fator 5. E o 5 ao cubo? O 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Então, olha só, o fator 5 apareceu aqui inicialmente 4 vezes, não é? 4 vezes o fator 5, e depois eu tenho 3 vezes o fator 5. Se eu somar essas 4 vezes mais essas 3 vezes, eu vou ter o quê? Eu vou ter 7 vezes o fator 5. Então, eu posso reescrever isso aqui como 5 elevado à sétima potência. Então, 5 à quarta vezes 5 ao cubo é o mesmo que 5 elevado à sétima. Mas eu não posso ficar desmembrando a minha multiplicação toda vez. Então, o que eu faço? Quando eu tenho 5 à quarta vezes 5 ao cubo, eu simplesmente digo que isso aqui é igual a 5 elevado a 4 mais 3, que eu vou chegar no mesmo resultado, né? Eu vou chegar em 5 elevado à sétima. E aí, a gente pode dizer que para multiplicar potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Agora vamos ver o quociente de potências de mesma base não nulas. Então tenho 6 elevado a 8 dividido por 6 elevado a quinta. Eu quero calcular esse quociente. Então vamos desenvolver aqui o 6 elevado a oitava e o 6 elevado a quinta. Então vou colocar o 6 elevado a oitava, que é o fator 6 repetido 8 vezes, né? Uma vez, duas, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, sobre o fator 6 repetido 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o fator 6. O que eu vou fazer é simplificar. Eu tenho um 6 do numerador com um 6 do denominador. E vou fazendo isso. Vou simplificando, simplificando. Simplifiquei todos os fatores 6 que eu podia, né? Eu simplifiquei 5 fatores 6 de cima com 5 fatores 6 de baixo. E com o que eu fiquei? Eu fiquei com 1, 2, 3 fatores 6. Então, se eu tenho 3 fatores 6 no numerador, eu tenho mesmo que 6 elevado à terceira. Ou seja, 6 oitava dividido por 6 à quinta é equivalente a 6 ao cubo. Mais uma vez, eu também não posso ficar fazendo toda hora, desmembrando a minha potenciação, né? Eu preciso ter uma maneira mais rápida. Então, quando eu tiver, nesse caso, 6 oitava dividido por 6 à quinta, eu posso simplesmente fazer o quê? Eu mantenho a base e faço 8 menos 5 no expoente. Então, fiz 6 elevado a 8 menos 5, que é 6 elevado à terceira, ou 6 elevado ao cubo. Então, posso dizer que, para dividir potências de mesma base, não nula, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Vamos ver agora potência de potências. Meu primeiro exemplo é 7 elevado a 2 elevado a 3. Eu vou focar inicialmente nesse expoente 3. O que isso vai me dar? Isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 2, que vai ser o meu fator, que eu vou repetir 3 vezes, vezes 7 elevado a 2, vezes 7 elevado a 2. E o produto de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu vou fazer 7 elevado a 2, mais 2, mais
2. Isso é a mesma coisa que 7 elevado. Bem, o 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Então, 7 elevado a 6. Uma outra forma que eu também poderia é focar inicialmente no quadrado aqui. O que é 7 ao quadrado? É a mesma coisa que 7 vezes 7. Então, vou ter 7 vezes 7 elevado à terceira. E aí, eu vou repetir o 7 vezes 7 3 vezes. Né? Então, vou ter 7 vezes 7 multiplicado por 7 vezes 7 multiplicado por 7 vezes 7. O que ocorreu aqui? O meu fator 7 se repete 6 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado à sexta. Como que eu posso fazer sem ficar desmembrando toda hora? Eu posso dizer que a potência de uma potência, no caso aqui, usando o exemplo 7 ao quadrado elevado ao cubo, é a mesma coisa que 7 elevado a 2 vezes 3. Ou seja, eu vou chegar do mesmo resultado, que é o 7 elevado à sexta. Então, concluindo, eu posso dizer que, para calcular a potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Uma observação. Se eu tenho 5 elevado a 3, entre parênteses, isso elevado a 4, isso vai me dar um resultado diferente de 5 elevado a 3 elevado a 4. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho uma propriedade que eu mantenho a base e multiplico os expoentes. E nesse caso, eu tenho que fazer o 3 elevado à quarta. Como que ficaria? Olha só, se eu tenho 5 elevado a 3, entre parênteses, isso elevado à quarta, isso aqui é o mesmo que 5 elevado a 3 vezes 4, que vai me dar como 5 elevado a 12. E agora, no caso de 5 elevado a 3 elevado à quarta, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E se eu fizer esse produto, né, desse expoente, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui vai me dar 5 elevado a 81, que é um resultado diferente. Olha só, no primeiro caso eu fiquei com 5 elevado a 12, e no segundo caso eu fiquei com 5 elevado a 81.